Olá, boa noite. Estamos de volta com mais um Sem Dor Experts, um projeto do Caminho Sem Dor, junto com o Laboratório Cristália, que tem por objetivo levar conhecimento do tratamento da dor a todos os locais do Brasil, a todos os lugares deste país. Este é um projeto totalmente gratuito, realizado pelo Caminho Sem Dor. O Caminho Sem Dor, ele é o braço social do Simpen, onde a gente carrega, né, esses projetos de divulgação e ensino da medicina da dor, além dos projetos sociais, né, como os pacientes que participam das nossas atividades educacionais, como os expedicionários do Caminho Sem Dor, como agora o Sem Dor Expert, que tudo isso visa levar o conhecimento da medicina da dor a todos os locais do Brasil. Não poderia deixar novamente de deixar aqui o meu agradecimento ao Laboratório Cristal por esse fundamental apoio. Sem o apoio da indústria farmacêutica, principalmente neste caso, o Laboratório Cristal, esse projeto não estaria acontecendo e a gente não teria como manter o Caminho Sem Dor fazendo essas atividades. Deixo aqui novamente meu muito obrigado ao Laboratório Cristal. Hoje o tema da aula é o tratamento clínico da dor por osteoartrite. A osteoartrite talvez seja uma das queixas mais prevalentes que a gente tem hoje no consultório, principalmente de dor musculoesquelética, e com o aumento da obesidade, o aumento da quantidade de pacientes com mais de 65 anos, ou seja, o aumento do envelhecimento, a proporção de pacientes com osteoartrite, seja ela moderada ou avançada, com queixas álgicas, ela vai certamente ampliar muito. Então, todo médico, independente se ele atua, né, independente, por exemplo, se ele é ortopedista, atua diretamente com doença musculoesquelética, se ele é médico de dor, ele tem, todos os médicos, ele tem que ter algum conhecimento do tratamento da dor por osteoartrite, porque ele vai ser confrontado com isso, com os pacientes que vão procurar. Para quem não me conhece, meu nome é Carlos Marcelo de Barros, eu sou médico anestesiologista, tenho área de atuação em dor, medicina paliativa. Tenho a honra de ser o diretor científico da SBED nesse biênio 2022-2023. Aproveito para convidar todo mundo para participar do próximo CBDOR em maio, na cidade de São Paulo. Mais informações no site da SBED, né? E tenho a honra também de ser diretor científico do Simpen, né? Quando a gente pensa em tratamento da dor, esse slide ele é repetido, mas é importante a gente sempre falar isso. Você tem que ter acurácia e precisão. Acurácia no diagnóstico e precisão na prescrição. Não adianta você fazer um diagnóstico fantástico e prescrever errado e vice-versa. Isso se aplica muito na dor da osteoartrite, porque a osteoartrite ela era considerada, até algum pouco tempo, uma doença basicamente mecânica. E não, ela é uma doença inflamatória. E hoje, nós sabemos que a gente tem que tratar o paciente, não o exame. Porque quando você pega aí distúrbios musculoesqueléticos importantes, sem nenhuma queixa álgica, a proporção de pacientes que têm alterações radiográficas ou tomográficas ou na ressonância nuclear magnética, sem nenhuma queixa álgica é importante. Então, a gente não trata exame, a gente trata o paciente. E vice-versa. Às vezes, pacientes com pequenas lesões têm um desconforto, um comprometimento da qualidade de vida dele grande, apesar do que tange no exame de imagem a lesão ser pequena. Então, vale o que aquela dor incapacita o paciente para suas atividades de vida diária. Então, por exemplo, você pegar aqui joelho, né? Por exemplo, o paciente com osteoartrite, 43% dos pacientes podem ter lesão e não ter dor nenhuma. Alguns pacientes têm lesão pequena e têm dor, né? E quando a gente fala de dor, estou lembrando aquela questão básica, que a dor crônica ela passa por uma desregulação, né? Por exemplo, você tem um descontrole nesse sistema de peso e contrapeso que a gente tem, que é a via ascendente e a via descendente. Então, o processo de osteoartrite, por suas características inflamatórias, pela produção do nerve growth factor, do fator necrose tumoral, de interleucinas, principalmente interleucina 1 e 6, você tem proliferação neuronal na articulação. Então, ele caminha com o processo de neossinaptogênese, facilitação neuronal, do aumento do input nociceptivo.
Isso enfraquece a via descendente e fortalece a via ascendente. Então, você tem um desequilíbrio nesse sistema de peso e contrapeso que a gente tem como controle para o tratamento da dor. Ou seja, para o nosso próprio controle de dor interno. Então, você tem o aumento da nocicepção não suportado pela via descendente, que ela é normalmente inibida. Então, você tem um peso maior na amplificação da dor com um enfraquecimento da via inibitória descendente. O que isso tem a ver com a osteoartrite? Tem tudo a ver. Como eu disse, a osteoartrite ela era considerada uma doença puramente mecânica. Hoje a gente sabe que não, ela é uma doença inflamatória, basicamente inflamatória. Então, por ser uma doença inflamatória, ela tem todos os componentes relacionados a processos de neossinaptogênese, de proliferação neuronal e de plasticidade, neuroplasticidade, como qualquer quadro de dor crônica, né? E vamos por 80%, 90% dos pacientes com osteoartrite, né, crônica, eles cursam com algum componente neuropático associado, relacionado justamente, por exemplo, à produção de local de nerve growth factor, né? Então, você tem um processo inflamatório importante relacionado. Então, quando você pensa assim na definição, não é só um desgaste, né, que antigamente não é uma doença puramente mecânica. É claro que com trauma, alterações biomecânicas genéticas, alguma coisa, você pode sim ter lesões basicamente por biomecânica, mas elas também cursam por processo inflamatório. Então, na patogênese, você tem fatores biomecânicos, fatores inflamatórios que geram as proteases. Isso tudo leva ao mecanismo. Então, aqui que está os novos alvos terapêuticos. Realmente é muito difícil, a gente vai debater isso no transcorrer da aula, é muito difícil a gente ter realmente fatores que você fala assim, olha, isso são fatores que são tratamentos totalmente eficazes, né, para a osteoartrite. Então, porque o que a gente tem de componente nessa degeneração da cartilagem, alteração do osso subcontral, edema do osso subcontral, que a gente vê muito na ressonância, destruição do tecido mole, enfraquecimento das entes, né, enfraquecimento ligamentar. Isso tudo está relacionado ao quê? Ao aumento do processo inflamatório, aumento da produção de interleucinas, principalmente interleucina 1 e interleucina 6. A gente passou aí pelo Covid, todo mundo sabe o quanto é prejudicial para o paciente a interleucina 6. Você tem fatores de crescimento, né? Que nesse slide a gente viu o fator de crescimento derivado do endotélio, mas você tem principalmente nerve growth factor, que é um fator importante, inclusive alvo de tratamento hoje para dor de osteoartrite, você tem, então, todo um processo inflamatório associado que vai levar ao processo de plasticidade, além da destruição biomecânica, que vai aumentar o input nociceptivo, que você vai ter o quadro álgico relacionado à dor na osteoartrite. Então, a gente tratar a dor da osteoartrite como puramente uma dor articular, como se fosse uma doença isolada, ou se fosse só do componente álgico, realmente é um tratamento fadado ao fracasso, porque nós temos que entender como que a gente vai atuar. E essa atuação periférica, ela tem sido comprovada com vários estudos. Por exemplo, esse estudo publicado em 2013, já, ou seja, faz tempo, o que ele percebeu? Quando você usa, por exemplo, anticorpos monoclonais contra o nerve growth factor, eles não atravessam a barreira hematocefálica, eles agem localmente e reduzem a dor da osteoartrite. Então, isso mostra o quanto é importante essas citocinas, o quanto são importantes esse processo inflamatório na confecção dessa dor. Então, o que acontece? Você tem um aumento de citocinas inflamatórias na articulação. Com isso, você tem aí um aumento da plasticidade, da neuroplasticidade. Você tem um aumento do input nociceptivo. Isso vai aumentar o estímulo, você vai ter alterações, né? Inclusive nas células da glia, você vai ter um processo de neuromodulação facilitatório para a dor, para o aumento do input nociceptivo. Então, consequentemente, o cérebro vai perceber mais dor. Se esse processo não for controlado, você passa a ter, inclusive, uma inibição, né, daí da via inibitória descendente,
com a redução da produção de noradrenalina e serotonina, que acaba cursando também com componentes psicoemocionais associados, e numa fase mais tardia você tem aí a apoptose aí do neurônio inibitório, além da formação de neurônios intercolinérgicos, que aí você já tem todo aquele processo com aumento inclusive, de alodínia tátil ou de dor incapacitante, com alta expressão, por exemplo, dos neurônios de alto potencial dinâmico, são os neurônios da WDR, e com o aumento aí também dos receptores, principalmente TRPV1, por isso que a capsaicina é uma alternativa para esses pacientes. Então, os maiores fatores de risco, né? O que nos leva a ter dor por osteoartrite? Primeiro, a idade, né? Que a gente está envelhecendo, lesões prévias articulares, obesidade relacionada não só ao peso, né? Mas também a hábitos de vida, desalinhamento e fatores anatômicos relacionados a gênero, né? As mulheres e os homens, eles evoluem de maneira diferente. Ah, Carlos, então por que eu tenho que saber disso? Eu vou ser médico de família, cara. É o que a gente mais vai atender em qualquer nível ambulatorial de qualquer especialidade. Nós temos uma expectativa que 40% dos homens e 47% das mulheres, ao longo da sua vida, vão ter dor relacionada à osteoartrite, né? Síndromes musculoesqueléticas diversas em uma ou mais articulações. E como que é o mundo que nós vivemos hoje, né? O mundo ele está cada vez com alimentação pior, cada vez mais alimentos processados, as pessoas estão cada vez mais gordas. Então, o que acontece? 90% dos obesos têm dor. Destes, né, 40% dos obesos têm osteoartrite de quadril, 60% têm osteoartrite de joelho. Então, se você pegar aí uma regra de 3 simples aqui, metade dos obesos eles têm dor ou no joelho ou no quadril, quando não tem nos dois. É impressionante quando você pega um paciente que corrobora o que fala nesse artigo de revisão, com a redução de 10 quilos reduz a dor em 50%. Não só pela parte mecânica, mas principalmente pelo componente inflamatório, né? Então, quando você pega a nossa população, Brasil varonil, 20% da nossa população já é obesa. Então, nós podemos falar aí que nós temos 40 milhões de obesos, né? No Brasil, se você pegar metade, nós temos aí 20 milhões de pessoas com dor, né, osteoartrite de joelho ou de quadril, que necessitam de tratamento. E a gente não consegue atingir uma mínima parte desses pacientes, né? Mas por que a obesidade é um fator tão importante, assim, talvez até mais importante do que a idade? Justamente pelo ambiente corporal pró-inflamatório. Você tem a síndrome metabólica, você tem aumento de citocinas, você tem um processo sistêmico inflamatório favorecido, e com isso você tem mais dano na cartilagem. E para complementar, não como causa primária, mas para complementar, a sobrecarga. Normalmente as pessoas pensam, as pessoas é forte. Não, o obeso normalmente ele é mais fraco. Ó. A musculatura ele é cheia, mas ele é cheia de gordura, ela não tem tônus muscular. Então ele não consegue segurar aquele joelho, não consegue segurar aquele quadril. Então também entra a parte mecânica, mas a parte mecânica ela é secundária ao processo inflamatório relacionado à obesidade, né? E isso ele é muito claro, né? Em vários aspectos que você tem, por exemplo, o AGE. O AGE que são produtos avançados do final da glicção, eles com que impregnam as articulações, impregnam as ênteses, estão relacionados às tendinoses, estão relacionados aos processos inflamatórios osteomusculares, e, além do que, aumenta um fator importante, que é o estresse oxidativo, através do aumento da produção de espécies reativas de oxigênio. As espécies reativas de oxigênio aumentam o ambiente inflamatório, que aumenta as citocinas. E aumenta o ambiente inflamatório, que aumenta a espécie reativa de oxigênio, que aumenta o estresse oxidativo. Então, um fator aumenta o outro, e muito relacionado a como a pessoa se alimenta, principalmente alimentos processados e à base de açúcar, mesmo que você não tenha grandes níveis de glicose. Então, por exemplo, aquela pessoa, isso aí é uma coisa só do diabético? Não, não é só do diabético, porque você pode produzir AGE mesmo com níveis normais de glicose, né? Então, a obesidade
né, aumenta o processo inflamatório, aumenta outras doenças, aumenta a questão biomecânica e que leva aí a essa epidemia que a gente vai enfrentar no futuro aí de osteoartrite. Outro fator importante, associado ou não, mas também associado à obesidade, é o envelhecimento, né? E na questão do envelhecimento, você tem uma população cada vez mais idosa que a gente vai acompanhar. E essa população cada vez mais idosa, a partir dos 60 anos, você tem uma explosão dos diagnósticos de osteoartrite, com algumas diferenças entre homem e mulher, dependendo de joelho, quadril ou não. Caramba, por que você está falando tanto de obesidade e envelhecimento? Porque esses dois pacientes, um paciente inflamado, obeso, com estresse oxidativo, e o outro paciente idoso, já com toda a sua vida pregressa, com disfunção renal, disfunção cardíaca, é que vai chegar para você e para você prescrever medicação para eles. Então, você tem que levar isso em consideração. Isso tem que estar ajustado dentro do contexto que você vai atuar, né? Então, você tem um aumento do envelhecimento, o aumento do envelhecimento leva ao aumento da incidência de osteoartrite. Como a gente pode ver nesse gráfico desse estudo publicado na importante revista de reumatologia, você vê que você tem um aumento da incidência depois de 60 anos. Então, nós temos a população mais obesa e uma população mais velha, que é a população que vai procurar a gente para tratamento. Então, por que eu falo tanto isso na introdução da aula? Porque o paciente que você vai prescrever medicamento é o paciente obeso, inflamado, com distúrbios metabólicos, idoso, às vezes já tem insuficiência renal, insuficiência cardíaca, e tudo que ele carregou na vida dele. Então, se você não souber quem que é o paciente com osteoartrite, você não vai tratar de maneira adequada ou vai expor o paciente a uma grande quantidade de efeitos adversos indesejados, né? Lembrando que se você não trata bem, por exemplo, no idoso, se você não trata bem a osteoartrite, o não tratamento da osteoartrite é um limitante da qualidade de vida, um limitante do tempo de vida desses pacientes. Porque você reduz a atividade, você aumenta a inatividade, você aumenta o risco de óbito, você aumenta o risco de, de outras patologias relacionadas ao não tratamento adequado da osteoartrite. Então, você tem aí vários componentes relacionados que fazem parte da tua escolha terapêutica. Outro fato importante, a maioria dos pacientes, por exemplo, com lombalgia crônica ou com outros quadros de distúrbios musculoesqueléticos, quanto mais importante a dor, quanto mais tempo ela demorar, maior o componente neuropático. Esse componente neuropático acontece porque, pelo processo inflamatório, a produção principalmente do nerve growth factor, da produção da, da proliferação neuronal e do aumento do impulso nociceptivo. Então, simples, relativamente simples. E ela vai atingir 9 em cada 10 pacientes com lombalgia crônica. Isso pode, então não tem nenhum estudo para apresentar assim que faz essa correlação com outros quadros articulares, mas realmente você pode sim extrapolar com as devidas proporções para outras doenças articulares, esse componente neuropático associado ao quadro de dor. Então, é um problema complexo? Sim, é um problema complexo. Pela quantidade, pelo paciente que a gente vai tratar e pela dificuldade que a gente tem de tratar. Então, como que a gente trata esse paciente? Não existe solução fácil para problema difícil. Então, para tratar esse paciente, são soluções multimodais. Solução multimodal, por exemplo, primeiro é dieta. Se não emagrecer, não adianta. Não tem tratamento milagroso, não existe chá, não existe reza, não existe cheiro, não existe nada que a gente possa fazer que vai melhorar esse paciente. Nada. Se não melhorar a dieta dele, se não emagrecer, nada. Não adianta. Isso é uma conversa séria que a gente tem que ter com o paciente na primeira consulta. Se ele não mudar hábito, a gente não tem como melhorar. Mas, no momento da dor, às vezes a dor é o grande limitante para o paciente ter aquele up para mudar de vida. Então, a gente tem que adaptar o paciente, ajustar expectativas e colocar o paciente como principal autor do seu tratamento. Lembrando que o tratamento clínico é a pedra fundamental para esse tipo de paciente. E o fundamental passa principalmente por dieta, né? Então, os objetivos, né, do tratamento é, primeiro, minimizar a dor, devolver a funcionalidade, que é tão ou até mais importante do que minimizar a dor, tentar, quando possível, modificar ou retardar o processo articular
e alterar os fatores que são modificáveis, né, como fraqueza muscular, sobrepeso, obesidade e componente depressivo associado, ou seja, tentar fazer que a pessoa tenha uma qualidade de vida. O tratamento ele se baseia basicamente em anti-inflamatórios orais, analgésicos não opioides, capsaicina, duloxetina e outros adjuvantes. Mas quando você pega as recomendações assim de importantes revistas, ou seja, com principalmente essa recomendação do JAMA, né, pelo menos é a mais importante que eu achei, o principal tratamento é o quê? Perda de peso, né? O paciente tem que perder peso, se não perder peso não adianta, ele não vai melhorar. Autocontrole, né? Ou seja, o paciente tomar as rédeas do seu tratamento com educação, medicamento, tudo ele ser o autor principal do seu tratamento e atividade física, principalmente atividade supervisionada e fisioterapia, né? Dos tratamentos medicamentosos, o número um são os anti-inflamatórios, né? Seja eles orais ou tópicos, que é pelo menos o que a gente vê nas principais recomendações. Depois a gente tem uma ampla discussão sobre os adjuvantes, sobre os opioides, sobre ácido hialurônico e sobre outros fatores que a gente vai carregar por aí. Um medicamento que é muito falado, principalmente nos estudos americanos, é o paracetamol. Só que o que que a gente vê? Nós temos um paciente inflamado e um paciente idoso, né? A gente não pode esquecer que o paracetamol ele produz o NQPQI, que é um NAQPQI, que é um metabólico altamente hepatotóxico. E para ele não ser produzido, ele tem que ser metabolizado por processo de glucuronidação, que requer uma quantidade importante de glutationa, né? E a glutationa, ela é fundamental para combater o estresse oxidativo, né? Mas o que que acontece? Paciente idoso, paciente inflamado, paciente debilitado, ele tem déficit de glutationa. Então, quando você prescreve paracetamol para esse paciente, certamente o metabolismo dele vai ser prejudicado, ele vai ter uma grande quantidade de metabólico hepatotóxico dentro. Então, você fica muito no limiar da dose que passa a ser tóxica para um paciente já debilitado. Isso que você está falando, paciente inflamado, paciente idoso, né? E quando você considera o paracetamol comparado com o anti-inflamatório, ele tem efeitos adversos compatíveis, né? Que é a mesma coisa. Então, é preferível dar, por exemplo, um anti-inflamatório mesmo. Não tem por que você não dar outro tipo de medicamento quando comparado, né? Por quê? Você tem uma redução de glutationa nesse paciente, você não tem um processo de glucuronidação, você tem um aumento do NAPQI. Então, você tem lesão hepática pelo uso de paracetamol nesse tipo de paciente. Então, esse é o cuidado que a gente tem que tomar. Quando você avalia, por exemplo, lesão do trato gastrointestinal, o paracetamol ele foi, inclusive, maior do que a maioria dos AINES. Então, não faz sentido, né? A dipirona, né, que é um medicamento que a gente usa muito no Brasil. A dipirona, ela vem com o carimbo da agranulocitose, mas isso não condiz com a formulação moderna dela. Por exemplo, se você tivesse hoje, né, o número de mortes que os estudos que baniu, por exemplo, a dipirona nos Estados Unidos, você ia ter, por exemplo, 140 mil mortes na Itália. E a gente sabe que isso não acontece. O perfil de segurança da dipirona, ele é muito bom, por exemplo. Era para você ter 105 mil mortes de paciente no Brasil por ano. A gente sabe que isso não acontece, né? E a dipirona é o medicamento mais usado para dor no Brasil, né? Então, assim, 30% do mercado dos não opioides tem dipirona, né? Só que com cuidado. A dipirona, ela tem efeito anti-inflamatório, tá? Então, por exemplo, 1 grama de dipirona bloqueia 97% da COX-1, né? E 94% da COX-2. Então, vou prescrever dipirona porque não é anti-inflamatório, não. Dipirona é anti-inflamatório, tá? E só que é um medicamento de boa potência. Então, você tem aí possibilidade terapêutica? Sim, tem possibilidade terapêutica. Só que não tem possibilidade de modificador de doença, pelo menos nos estudos que a gente encontrou. E quando você avalia ela comparada com paracetamol, não estou divulgando aqui quem não gosta de paracetamol, eu vou me prescrever, mas quem não gosta de paracetamol, o que acontece? Esse estudo mostrou o quê? Efeitos iguais, né?
na analgesia com a leve vantagem o paracetamol pelo tempo de medicação, sem medicação adicional, comparado com a dipirona. Só que aqui, o que esse estudo tem? Ele tinha uma sobredose, né, de paracetamol, que você não usa na prática clínica, e literalmente, próximo de uma subdose de dipirona, né? Outro medicamento que entrou no mercado recentemente chama Viminol, mas eu não vejo grande vantagem dele para dor pós-artrite, né? Pelo menos o paciente que a gente já prescreveu, não vi nenhuma vantagem, porque ele tem o efeito analgésico? Tem, mas ele não tem nenhuma ação anti-inflamatória. Talvez ele tenha um efeito melhor no paciente que já tem o processo de plasticidade avançado, que ele age na lâmina 5, né? Essa ação que ele tem na lâmina 5, ele age principalmente onde você tem maior concentração de neurônios WDR, então ele age aí reduzindo um pouco a hiperalgesia. Mas para a osteoartrite, e esse medicamento também já tem uma dificuldade muito grande, porque ele não tem estudos modernos que possam ser avaliados, né? Então, assim, pode prescrever? Até pode, mas sempre em associação. Ele como monoterapia pós-artrite, eu não vejo até hoje bons resultados. E os anti-inflamatórios? Os anti-inflamatórios, ele tem basicamente as melhores evidências para o tratamento da osteoartrite. Quando você compara, né, em termos de resultados, anti-inflamatórios orais, anti-inflamatórios tópicos, eles têm resultados praticamente iguais ao dos opioides, perdendo somente, isso numa avaliação de 4 semanas, perdendo somente por corticoide intraarticular. Quando você compara, por exemplo, com paracetamol e carcondotina com glucosamina, os resultados são bem diferentes. Então, se você pegar aí os resultados dos anti-inflamatórios, eles são próximos ou muito parecidos ou quase iguais aos resultados relacionados ao uso de opioide. O que esbarra? Efeitos adversos devido ao uso, né? Mas os anti-inflamatórios, eles são, né? A gente já deu aí, se não me engano, a aula 2 foi de anti-inflamatórios, inclusive foi eu que dei. A gente já falou sobre o perfil de segurança dos anti-inflamatórios, né? Então, mas eles são importantes armas terapêuticas, principalmente para quadros inflamatórios, evidentemente, e para doenças músculos esqueléticas. Qual que é o X da questão? O X da questão é que 7% dos pacientes internam por efeito adverso de medicamento. Destes 7%, 12% são causados por anti-inflamatórios. Então, a regra de 3 é 1% de todas as internações são causadas por eventos adversos relacionados ao uso de anti-inflamatório. E nós falamos de paciente o quê? Paciente inflamado, paciente que não tem atividade física regular, muitos por causa da dor, muitos por causa de preguiça também, e pacientes idosos. Então, é o perfil de paciente que tende a cursar mais com efeitos adversos. E os principais efeitos adversos são gastrointestinais, renais e cardiovasculares, né? E além do risco aumentado em alguns pacientes de sangramento, principalmente por efeito competitivo com o sítio de ação do AS. Então, alguns anti-inflamatórios reduzem a atividade cardioprotetora do uso do AS. Então, tem que tomar esse cuidado. A lesão renal, ela acontece, ela é impossível de não acontecer. Por quê? Faz parte do mecanismo dele, o bloqueio da COX-2, né? Então, o que acontece? Você tem uma redução das prostaglandinas, então você tem uma vasoconstrição da arteríola aferente. Essa vasoconstrição da arteríola aferente é que leva à redução da filtração glomerular, que leva à lesão renal. Mas quando que isso ocorre? Olha, depende. No paciente sadio, você vai ter uma incidência de aumento só depois de 5.000 comprimidos ou do uso diário por um ano consecutivo. Só que o nosso paciente não é um paciente sadio. Então, o que a gente recomenda, né? Eu recomendo basicamente, você tem que prescrever, senão você não consegue tratar o paciente, mas o acompanhamento muito de perto na alteração renal. Porque se o medicamento ele for suspenso antes de ter uma lesão renal importante, normalmente elas são transitórias e reversíveis, né? Então, a função renal, ela se altera, mas, por exemplo, esse estudo com 11.000 pacientes mostrou o que você tem
algum grau de alteração renal só depois de 2.500 comprimidos ou mais, né? Como é que você vai ter um aumento da creatinina e uma redução da depuração de creatinina. Só que o paciente idoso, ele pode te dar alguma surpresa ruim, né? Porque o número de hospitalização de idosos é por uso de medicamentos é o mais importante. E desses medicamentos, o mais importante são os anti-inflamatórios e os opioides, são os medicamentos que a gente usa para controle de dor. Mas por que isso ocorre? Uma dose, por exemplo, de rofecoxib reduz a função renal em 13% e reduz a excreção de sódio em 68%. Se você tem redução de excreção de sódio, você tem aumento de volume intravascular, você pode ter um aumento da pré-carga no paciente que tem lesão cardíaca, você pode compensar a parte cardiovascular dele, né? Então tem que tomar bastante cuidado, às vezes uma ou duas doses você já pode causar isso. A parte gástrica, quanto mais seletivo o anti-inflamatório for, melhor. Você vê que os estudos de longa data são todos feitos com o quê? Osteoartrite, artrite reumatoide, espondilite anquilosante articulares, né? Mas o que esse estudo mostrou? Como você tem uma redução importante quando você acrescenta inibidor de bomba de prótons, né? Com o uso associado aos anti-inflamatórios. Então, o que eu faço? Sempre acrescento qualquer um desses prazóides que a gente tenha disponível para ajudar na proteção gástrica do paciente. Só tomar muito cuidado com o ibuprofeno, né? Lembrando que a gente trata o paciente idoso, o paciente acamado, o paciente cardiopata. Às vezes ele usa AS por necessidade. O ibuprofeno tem mais efeito competidor com o sítio de ação do AS. Então, ele praticamente anula o efeito cardioprotetor do AS. Então, você não pode prescrever ibuprofeno junto com AS se o paciente realmente precisa tomar AS. Tá? Então, você tem aumento de risco? Tem. Né? Esse aumento de risco é relacionado a outros, né? A outras condições clínicas que o paciente já carrega com ele. Né? Então, principalmente o uso de outros medicamentos, principalmente corticoide, já ter lesão do trato gastrointestinal prévio e fazer uso de anticoagulantes. Então, se o paciente ele tem alguma dessas condições, a gente tem que pensar bem se vai prescrever ou não o anti-inflamatório para ele. Só que o difícil é um paciente não ter nada disso e precisar de uso de anti-inflamatório. Esse é o nosso paciente. Lembra, a maior incidência de osteoartrite é em paciente idoso e obeso, que são pacientes que acompanham com doenças crônico-degenerativas, principalmente cardiovasculares. Então, você vai ter, esse é o nosso paciente. Só que não há dúvidas da eficácia dos anti-inflamatórios no tratamento da osteoartrite por vários mecanismos. Eles inibem a produção de interleucina 1 e fator de necrose tumoral, isso na proteção da cartilagem, reduz a produção de prostaglandinos. Então, eles reduzem o edema do osso subcondral, reduz a produção de NGF, né? Então, você tem aqui no líquido sinovial a redução de fator de necrose tumoral, a redução de prostaglandina, a redução de gene relacionado à calcitonina e de fator de necrose tumoral. Você tem redução de interleucina 6, redução de interleucina 17 e uma redução de fatores de crescimento relacionados ao uso anti-inflamatório. Então, o que eu faço para prescrever para esses pacientes? Eu uso essa tabelinha que eu mesmo fiz como um guiazinho para a gente, pelo menos, tentar racionalizar a prescrição. Se o paciente não tem nenhuma alteração do trato gastrointestinal, renal, tudo, eu uso não seletivo. Se o paciente tem só alteração renal, só alteração do trato gastrointestinal, eu tendo a usar um COX-2, mas sempre associado a inibidor de bomba de prótons. Se o paciente tem lesão renal, eu já posso usar um COX-2, mas posso usar um não seletivo também. Todos os pacientes que têm algum componente cardiovascular, ou seja, a maioria absoluta dos pacientes com que a gente vai tratar com osteoartrite, a gente não pode usar COX-2. Então, por isso que, por exemplo, o etodolaco ele é uma boa opção para esses pacientes, porque ele é considerado um não seletivo,
mas dos não seletivos, ele é um dos que tem maior componente seletivo. Então, ele não altera tanto a questão cardiovascular e tem uma tendência a dar menos lesão do trato gastrointestinal. Então, mais a prescrição, por exemplo, do Etodolac, que eu uso bastante, tem que ser associada ao inibidor de bomba de prótons, né? Dos adjuvantes, o que tem mais evidência é a duloxetina, por incrível que pareça, ela tem evidência quase igual ao anti-inflamatório, muito por causa do componente inflamatório do processo de neuroplasticidade, né? Então, a duloxetina aí, você começando sempre com a dose inicial de 30 miligramas e aumentar conforme o resultado clínico do paciente, é um excelente medicamento para osteoartrite. Então, a maioria dos meus pacientes a gente associa no início do tratamento a duloxetina. Por quê? Ela aumenta o efeito da via inibitória descendente, melhora o perfil psicoemocional do paciente e há sim algum efeito na via ascendente, né? Muito por causa dos mecanismos de ação associados. Dos gabapentinoides, eu uso basicamente só pregabalina. Eu vou explicar por quê. Os gabapentinoides, eles agem inibindo o canal de cálcio, né? Então, quando eles inibem o canal de cálcio, eles reduzem o input nociceptivo. Lembrando que você tem o input nociceptivo aumentado pelo processo de plasticidade. Então, você reduzindo isso, você reduz a hipersensibilidade, reduz a sensibilidade maior à dor. Então, são medicamentos importantes associados à duloxetina e associados aos anti-inflamatórios, associado à dieta, associado à fisioterapia. Qual que é o difícil? O difícil são os efeitos adversos que esses medicamentos têm. Carlos, por que você só prescreve pregabalina e quase não prescreve gabapentina? Porque, como eu falo, nós vamos tratar pacientes que são pacientes difíceis. São pacientes inflamados, obesos, idosos, já polimedicamentosos. Então, você ter previsibilidade terapêutica é a coisa mais importante que a gente pode ter para tentar associar ou melhorar o tratamento desses pacientes. Então, o que acontece? A gabapentina ela não tem uma cinética linear. O que é isso? 800 não é metade de 1.600 em termos farmacológicos. A pregabalina ela tem uma cinética linear. Então, o que você espera de efeito terapêutico de 150 é o dobro exatamente de 75, tanto de efeitos terapêuticos quanto de eventos adversos. Outro fator importante, esse aqui é um estudo publicado pela nossa equipe, foi publicado na P-Physician em 2021. A gente descobriu que a associação de uma pequena dose de amitriptilina aumenta o efeito terapêutico da pregabalina por um aumento da concentração plasmática. Então, ela altera a cinética da pregabalina. Esse é o estudo de modelos animais, feito aqui pelo nosso serviço, na Universidade Federal de Alfenas. Então, é mais uma alternativa para casos refratários, ou seja, você pode associar uma dose baixa, aí 10 miligramas de amitriptilina, que você vai ter um aumento da eficácia por sinergismo com a pregabalina. Agora, dos tratamentos já não tão habituais, nós temos aí, por exemplo, a capsaicina. Mas no Brasil, a gente só tem creme de baixa dose, ajuda bastante, mas a gente ainda não tem aquela capsaicina de 8%, que você precisa ter ir para o hospital para fazer. Quanto que ela funciona? Ela não adianta para casos iniciais. Então, você tem que ter um aumento da expressão dos receptores TRPV1, então, um aumento da plasticidade já. Então, ou seja, pacientes com processo inflamatório mais prolongado, né? Ela causa depressão da substância P e uma regulação dos receptores TRPV1. Então, ela tem um efeito isso bem superior ao placebo, um estudo aí com 113 pacientes, e é uma alternativa. Então posso passar uma capsaicina para aliviar o paciente com osteoartrite, com a pomada, para ele passar no joelho? Pode, não só pode como deve. E acaba que ajuda o paciente. Os corticoides a gente sempre tem dúvida, né, se eles ajudam ou atrapalham, ou se você está matando dois pardais com a doença só, com uma pedrada só, está dando um tiro de canhão para matar um passarinho, né? O que a gente sabe? Eles têm efeitos terapêuticos, sim. Você tem uma melhora da dor por curto período de tempo. Então, o paciente ele melhora a dor, mas esse aí vai de 6 a 8 semanas. Eles voltam a ter dor. Então, o que acontece? O paciente não pode ficar repetindo, porque o uso repetido de corticoide, você reduz a cartilagem e altera o uso subcondral. Então, ó,
você age negativamente na evolução da doença. Então, e o que que os estudos mostram? Apesar da melhora da dor, você não teve vantagem, né, terapêutica com o uso de corticoide de maneira repetida. Talvez para casos que o paciente ele está extremamente atacado, não está conseguindo andar, ou você precisa de um tempo para esse paciente começar a reabilitar, ok, tudo bem, uma ou duas aplicações, mas isso é feito de maneira rotineira, como tratamento, não é adequado. E o que que a literatura mostra, né? Principalmente com esse estudo aqui com o triacenolona, um estudo de 140 pacientes, né? Ele comparou o corticoide com a fisioterapia, né? Ao longo do tempo, ou seja, você fazia corticoide, fazia salina, e o paciente só fazia fisioterapia. Você não teve grande diferença entre o corticoide e a salina, né? Perdão, você comparou corticoide com salina. Você tem uma melhora maior da dor, né, e da função inicialmente, mas ao longo do tempo você não tem uma vantagem terapêutica tão grande quanto comparado. Agora, esse aqui é o estudo que comparou corticoide com fisioterapia. Evidentemente, a fisioterapia, ao longo de um ano, teve uma melhora clínica muito maior do que, tanto de dor quanto funcional, do que o corticoide. Então, pode fazer? Pode. Deve ficar fazendo? Não. Só em caso o paciente está muito atacado, tudo a gente pode fazer. Agora, aqui uma polêmica, né? Para mim não tem polêmica nenhuma, né? As evidências estão aí, que é o ácido hialurônico, né? O que que acontece? Você não tem evidência. Realmente, o que que os estudos mostram? Você não tem evidência de modificação de doença relacionada ao uso de ácido hialurônico para osteoartrite. Nossa, cara, mas eu faço isso, eu trato, eu faço infiltração, o paciente melhora. Então, onde que está o X da questão da maioria desses estudos? Eles avaliam terapia modificadora de doenças. Se você for ler, a maioria que condena o uso do ácido hialurônico, ele avalia terapia modificadora de doença. Como modificador de doença, realmente ele não funciona bem. Ou seja, isso aí é o que a evidência está mostrando, você não tem resultado forte como modificador de doença. Mas você tem uma melhora clínica do paciente. Então, é inegável a melhora clínica do paciente. Então, se você considerar que a melhora da dor, a melhora da função, ela é adequada para esse paciente, inclusive de modo indireto, ele pode ajudar sim, porque quando você faz a suplementação, se o paciente usar esse período, que ele vai ter menos dor para melhorar a atividade física, melhorar a dieta dele, ele pode, de maneira indireta, ser um fator terapêutico. Mas o que que os estudos mostram, né? Que não tem vantagem terapêutica, né? Ainda mais comparado com questão de custo e tudo, principalmente como modificador de doença. Os opioides, né? Aqui, lembrando que a prescrição de opioides para dor crônica, ela é complexa, mas ela não é proibida. E muitas vezes é extremamente necessária, porque são drogas efetivas e confiáveis, né? Então, você tem, por exemplo, você tem morfina, você tem metadona, você tem tapentadol, você tem tramadol, você tem aí, oxicodona. Você tem que tomar cuidado na hora de prescrever, de escolher. De todos esses medicamentos que você tem que dar para esse paciente, você tem, hoje, para mim, os melhores são a metadona e o tapentadol, né? A metadona tem um efeito paciente com componente neuropático, ela age nos receptores NMDA. Então, o X da questão da metadona, inclusive aqui no Sem Dor vai ter uma aula exclusiva de metadona, a prescrição tem que ser gradual. Então, o paciente ele tem que saber que ele não vai melhorar com um, dois comprimidos. Não adianta a gente falar que ela tem que começar com dose baixa e ir ajustando para você não intoxicar o paciente. Então, não adianta você falar para o paciente, vou tomar 5 miligramas por dia e vou ficar bem. Não, às vezes a dose dele é um pouco maior, mas ela demora um tempo para ser otimizada. Mas a prescrição de opioides para pacientes não oncológicos, ela requer alguns cuidados importantes, né? Então, quando que a gente prescreve? Primeiro que quando todas as terapias de menor risco não proporcionar alívio. E
a dor está afetando a vida do paciente. E os benefícios da terapia são maiores do que os danos. E o paciente está ciente disso. O índice de adicção com metadona é muito baixo. Muito baixo. Desde que você prescreva. A maior complicação da metadona, principalmente, é o risco de intoxicação porque ela tem uma meia-vida alargada. Você vai ter dentro do Sendor Expert um dia só para metadona, para pessoa com metadona, ela tem uma meia-vida alargada. Então, o paciente ele pode se intoxicar. Então, qual que é o segredo? Começar com doses baixas e aumentar a dosagem só depois de 5 dias. Então, o risco de intoxicação do paciente reduz muito, só que você tem que orientar o paciente que você vai ter uma demora para ter o efeito terapêutico com segurança, né? Mas é uma excelente droga. Então, é sempre aquela história, avaliar o risco e benefício, mas é uma terapia desejável para esses pacientes, principalmente pacientes complexos e refratários. Só tomar cuidado com o paciente com insuficiência renal. Lembra que a gente está falando do paciente de inflamatório, paciente idoso, tudo. A metadona ela é relativamente bem tolerada, a melhor tolerada é a buprenorfina, mas não pode ter que tomar bastante cuidado com a morfina nesse paciente, né? Que tem alteração da função renal. Então, um dos cuidados que a gente tem que ter com esse paciente é que às vezes você está usando duloxetina, pregabalina, anti-inflamatório e opioide. O paciente controla, está lá fazendo a fisioterapia dele. O uso do anti-inflamatório pode levar a uma alteração da função renal, mesmo que pequena. Essa alteração da função renal, você tem que tomar cuidado com 2 medicamentos, que é a pregabalina, principalmente o opioide, que às vezes você pode ter aumento de efeito adverso num paciente que estava controlado por essa alteração de um dos medicamentos. Então, são pacientes que a gente tem que controlar de bem perto, né? Então, qual que é o X da questão? O X da questão do uso de opioides é 78% dos pacientes vão ter evento adverso. Desses, 7,5% pode ser graves. Então, prescrever devagar, aumentar devagar e orientar bem o paciente e ver esse paciente de perto. Aí sim você vai ter sucesso com a sua terapia. Como que a gente prescreve? Eu faço aumento, né, de no máximo 25% a 50% por dia dos opioides que são tomados por dia. E alguns opioides, principalmente a metadona, que é um opioide de longa duração, você tem que respeitar 4 ou 5 meia-vidas para você fazer esse aumento de 25% a 50%. Para respeitar 4 ou 5 meia-vidas, da metadona eu aconselho aumentar só aí uma vez por semana, ou no máximo de 5 em 5 dias. Orientando o paciente que isso demora um tempo, o paciente normalmente tolera bem e aceita. Aí é uma pergunta, cara, e a suplementação? Tem tanta coisa que a gente vê hoje na internet. Também, o que a literatura mostra? A maioria delas, seja de arnica, condoitina, glucosamina, L-carnitina, cúrcuma, insaborificáveis de soja e abacate, colágeno. Você vai nessas farmácias aí que vendem esses produtos naturais, tem 1 bilhão de coisas. Por incrível que pareça, todos têm um efeito um pouco melhor do que o placebo. Todos, na dor. Né? E alguns um pouquinho até mais, né? Então você tem aí os insaponificados de soja e abacate, você tem condoitina, curcumina e por aí vai. Então todos têm vantagens sobre o placebo. Pequena, mas tem. E na melhora da função? Na melhora da função também, principalmente, olha aqui, a cúrcuma, né? A cúrcuma longa, né? Que tem a pimenta preta. Ele que ele tinha, mas a clonidina e glucosamina não tiveram aí grande vantagem, nem os insaponificáveis de soja e abacate. Então, assim, mas tem algum efeito? Tem efeito adverso? É o que a gente vai ver. Agora, quando você fala em termos de efeito adverso, os efeitos adversos são pequenos. Então, faz mal? Não faz mal, né? E se tem algum efeito positivo, ok. Só lembrando que a cúrcuma ela tem efeito anti-inflamatório, então ela pode ter efeito sinérgico com anti-inflamatório. Tá? Mas não basear o tratamento nesses suplementos.
porque eles são adjuvantes, eles ajudam o paciente, pode até ajudar alguns, outros não, mas são adjuvantes. Então, o paciente não pode basear o tratamento dele só nisso. O que tem bom uso, acaba que eu uso para alguns pacientes, é a curva, porque ela tem claramente efeitos anti-inflamatórios. A glucosamina com a clondoitina também está certo, porque assim, ela é usada como tratamento, modificador de doença. O que que os estudos mostram? Eles, na maioria das vezes, eles são melhores que o placebo. Os estudos mostram que não, mas na maioria das vezes são melhores que o placebo. Só que são melhoras pequenas. Mas teve esse estudo, pelo menos, que é um estudo aí bem robusto, com 600 pacientes, que avaliou clondoitina, um anti-inflamatório, celecoxib e o placebo. Ele mostrou que a clondoitina teve um efeito a longo prazo, em 6 meses, quase igual ao anti-inflamatório. Ou seja, desejável o uso, né? Ou seja, melhorou o paciente com menos efeito adverso. Evidentemente, quando você avalia estudo head-to-head que avalia comparação de resultado entre medicamentos e terapias diferentes, o que eu estudei com 1.500 pacientes, então não é, e o estudo publicado no New England também, como é que você questiona o estudo publicado no New England? A condroitina glucosamina, ela perdeu para o anti-inflamatório, mas ganhou do placebo, então mostra que tem alguma vantagem. Não significativa? Não, mas o que tem vantagem significativa hoje na medicina? Então, é difícil. Então, o que acontece? Para alguns pacientes, o que que eu vejo na minha prática? Para pacientes com lesão de leve a moderada, a tendência de melhora com o uso de glucosamina e condoitina parece melhor. Paciente com lesão de moderada a intensa, a grávida também já não tem aí esses efeitos. Mas quando você pega aí as revisões, ó, por exemplo, como essa meta-análise aqui, que mostrou que todos os estudos mostram alguma vantagem sobre o placebo. Não é a vantagem que a gente queria, mas é uma vantagem. Só que são medicamentos, né, com baixíssimo efeito adverso. Então, vale o trial, né, para ver se o paciente tem efeito ou não. Qual que é o futuro? O futuro é os pacientes melhorar a dieta. Se eu não melhorar a dieta, nada que a gente discutiu aqui vai servir. Mas você tem aí anticorpos antimonoclonais, podem ser usados, né? Inibidor da interleucina 1, inibidor do NGF, inibidor do TNF-alfa. A gente tem aí, por exemplo, o estudo com tanezumab, né? Que mostrou melhora da função, melhora da dor, né? Que é um bloqueador, né, do nerve growth factor. Então você teve aí em várias doses, né? Inclusive com doses até relativamente altas, uma melhora da função, uma melhora da dor, inclusive uma melhora da lesão, sabe? E com eventos adversos. Só que assim, você teve aí, por exemplo, um estudo por acidente, né, que usaram aí no paciente que infartado e depois perceberam que esse grupo de pacientes tiveram uma melhora muito grande em de redução de dor e melhora da atividade física. Mas tiveram, consequentemente, um aumento de artroplastia. Por quê? O paciente ele passou a movimentar mais com menos dor, né? Então, talvez pode ser isso também um estudo aí com tanezumab. Esse estudo com o infliximab, que é um inibidor TNF-alfa, né, também age, né, na interleucina 1, também teve efeitos salutares aí tudo. Só que assim, a gente não consegue usar isso nem para reumatologia direito, nem para oncologia, pela questão de custo. Quando a gente fala em saúde pública para resultados modestos, né? Como que a gente vai colocar esses medicamentos para paciente, para 40% da população? Então é mais anedótico mesmo. A medicina regenerativa, ela ainda tem umas questões importantes no Brasil de regulamentação, mas elas podem servir como uma terapia anti-inflamatória e com regulação ali do processo inflamatório e regenerativo local, né? Então, você tem aí tanto o PRP, quanto o aspirado de medula óssea, quanto o BIMEC, você pode fazer um ambiente de degradação tecidual para um ambiente de reparo tecidual.
Então, pode ajudar? Pode. Eu não vejo grande vantagem em paciente com lesão avançada, moderada avançada, mas paciente com lesão inicial, sim. Só que nós temos no Brasil as dificuldades regulamentares. Então, o CFM não permite fazer, a gente acaba fazendo só em estudo, né? Então, o que a medicina regenerativa faz? Você muda o ambiente de degradação tecidual para o ambiente de reparação tecidual, justamente por alteração do processo inflamatório, que é a base da osteoartrite. Acho que eu falei isso umas 40 vezes, né? Então, você tem aí uma alteração de ambiente, né? Um processo sinalizador para a regeneração tecidual. Calcitonina, nunca usei, mas aqui ela é um importante hormônio principalmente para reduzir, né, a excreção de cálcio, reduz a osteoporose, então acaba que o que a gente vê de quem faz terapia osteometabolismo, né? Para quem faz osteometabolismo. A calçonina funciona muito bem quando o paciente já tem algum componente de osteoartrose. Se ele não tem, parece que não funciona, né? De osteoporose, perdão. Não funciona muito bem. Os bifosfonados funcionam principalmente quando você tem lesão importante do osso subcondral. Então, eles têm o efeito de retardar ou até de parar o processo de modelação do uso subcondral, né? E parece também que tem efeitos nas citocinas pró-inflamatórias. Então, o uso de bifosfonato também pode ajudar o paciente. Eu não vejo, né? Eu não vejo vantagem no uso do paciente que já tem doença grave, né? Mas no paciente ainda em evolução pode ajudar. Você vê que teve ajuda na dor, ajuda na função, na fraqueza. Então, você tem aí, inclusive, com estudos mostrando, depois de 24 meses de uso, uma remodelação aí do osso subcondral, com melhora da dor e uma melhora da função, né? Com o uso do alendronato, né? Então, acaba que ajuda. E o ácido zoledrônico, né, também vai mais ou menos no mesmo sentido, né, de uma melhora comprovada. A dificuldade desse tratamento são os efeitos adversos e a seleção do paciente correto, né? Se ele não tiver lesão ali do osso subcondral, não faz muito sentido, porque ele não melhora só a cartilagem, né? Então, para encerrar a aula, acho que hoje eu até estourei um pouquinho do nosso prometido 50 minutos, né? O que os guidelines mostram? Exercício físico, fisioterapia e perda de peso. É isso que vai fazer o paciente melhorar. Mas para o que a gente pode ajudar o paciente? Anti-inflamatórios, não esteroides, né? O etodolaco, ele é uma opção terapêutica importante, como eu disse, que ele é um não seletivo, mas ele tem um grau de seletividade com COX-2, então que ele reduz um pouco dos efeitos gastrointestinais, mas sempre associado com o inibidor de BOM. A questão dos anti-inflamatórios, dos corticoides intraarticulares, aí acho que talvez só para casos graves, né? E não pode ficar repetindo. O paracetamol tem as questões hepáticas que a gente falou. O tramadol, ele é uma medicação boa, né? É um opioide fraco, mas ele inibe a recaptação de noradrenalina e serotonina, então vai ter um efeito aí do conduloxetina símile, né? Então, acaba que pode sim ajudar os pacientes. O que a gente tem aí, o do último guideline que foi publicado, né, pela Colégio Americano de Reumatologia, ele não recomenda, aliás, tem recomendação fortemente contra várias coisas que eu disse aqui, principalmente o bisfosfonato, glucosamina e os imunobiológicos, né? E tem aí moderadamente contra ácido hialurônico, condoitina, colchicina, opioides, com exceção do tramadol, né? Então, você tem aí um resuminho, né, por articulação do que é recomendado. Então, o que é recomendado é anti-inflamatório, exercício físico, fisioterapia e perder peso. E do Luxetina também tem boas recomendações, né? Então, o caminho para tratar esses pacientes, realmente a gente ainda tem muito que aprender, né, sobre como tratar paciente com osteoartrite, né?
Então, mas só que a gente sabe que o tratamento eficaz evita a cirurgia, melhora a qualidade de vida do paciente, porque a cirurgia normalmente, principalmente a artroplastia, além de ser cara, ela tem um índice aí de falha preocupante, até de 15%, né? E tem uma mortalidade alta, principalmente em paciente idoso, né? Convido ainda para quem não acompanha, acompanhar o Caminho Sem Dor. Quando você acompanha o Caminho Sem Dor, você ajuda a gente a divulgar a medicina da dor pelo Brasil, ajuda a gente a tratar pacientes. O ano passado foram mais de 500 pacientes tratados, mais de 2 milhões de reais de doação entre material e honorário médico, né? Então, o Caminho Sem Dor ele leva a medicina da dor a todos os pacientes, né? Meus contatos, para quem quiser perguntar alguma coisa da aula, falar sobre o tema. Alfenas, para quem não conhece. E muito prazer, agradeço, né, novamente o Laboratório Cristale, nessa parceria com o Simpen, levando aí o conhecimento de medicina da dor para todo o nosso Brasil. E para quem não conhece o Simpen, nós somos uma empresa de formação em medicina da dor, com vários cursos voltados única e exclusivamente para o tratamento da dor e suas peculiaridades para todos os públicos, desde atendimento primário até avançado. Tá? Muito obrigado, né? Mais uma vez, muito obrigado ao Laboratório Cristal. Estou aqui à disposição para tentar responder perguntas e para a gente entrar aí na discussão. Um grande abraço.